TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao meio ambiente. Após denúncia ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o vereador Eduardo Blog conseguiu a reforma do Hospital Municipal Nelson Tsaerpe. A Prefeitura publicou em Diário Oficial, então, a publicação sobre a licitação para a reforma. O projeto aqui em Petrópolis está oferecendo cursos gratuitos sobre acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência. As inscrições podem ser feitas online e a gente vai trazer os dados para você. E o Estado tem intensificado as operações de fiscalização nos ferros velhos. A expectativa é que, com a diminuição no mercado criminoso de peças roubadas, os roubos e furtos de veículos também diminua. E a região serrana do Rio ganhou mais uma reserva particular do Patrimônio Natural, o RPPN, reconhecida em caráter definitivo pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. A reserva é o Xamã, em Nova Friburgo. E o Tribunal Superior Eleitoral restringe o uso de inteligência artificial nas eleições de outubro. O diálogo com o objetivo de apontar ações importantes para a preservação do meio ambiente em meio aos desafios para a preservação ambiental. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube, no nosso site tvc16.com. Você é muito convidado para curtir, comentar, compartilhar e interagir durante a nossa programação e também opinar em relação às nossas reportagens e matérias apresentadas aqui no Correio Petropolitano Debate. E a gente vai começar com uma atualização sobre um caso aqui da cidade. A Prefeitura de Petrópolis abriu processo de licitação visando a reforma do Hospital Municipal Nelson Tsaerpe. Está aí na tela para você a imagem do hospital. A unidade vai passar então por uma grande reforma que vai abranger também a cozinha e refeitório. O anúncio acontece após uma recente fiscalização do vereador Eduardo do Blog, que resultou em uma notícia de fato enviada ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, e um ofício à Secretaria Municipal de Saúde. Tá, inclusive as imagens do período em que foi realizada a vistoria. Na ocasião, o vereador encontrou um quadro insalubre na cozinha do hospital, desde o piso danificado, que você consegue ver nas imagens, e dificuldades no escoamento de água, até a falta de estrutura básica, como a falta de móveis para sustentar as panelas, de modo que os funcionários precisam utilizar até caixotes de feira para servirem de apoio. Eduardo retornou essa semana ao local para anunciar as obras. De acordo com a Prefeitura, o projeto de reforma do hospital inclui cozinha, refeitório e setor de nutrição, além de outras intervenções, incluindo a reforma geral do prédio principal, da administração e todo o telhado. Além disso, serão executadas medidas de segurança, como o projeto de combate a incêndio, visando garantir a proteção de pacientes e funcionários em casos de emergência. O parlamentar, inclusive, comentou sobre esse processo de licitação que foi aberto pela Prefeitura em plenário na Câmara e a gente acompanha nesse momento a fala. Fui no Nelson Tsaerpe, fiscalizei a cozinha, é um ambiente insalubre. Não tem condições de se colocar aquele alimento na mesa de um paciente. A gente acompanhando aí um trecho, então, em relação a essa fiscalização que foi realizada. A gente trouxe essa notícia aqui no Correio Petropolitano Debate e felizmente, Felizmente a Prefeitura de Petrópolis tomou, então, alguma medida para fazer com que esse cenário mude, porque é impressionante como que parece que é necessário que os parlamentares enviem uma denúncia para o MPRJ, que a imprensa coloque isso para público, para a população petropolitana, aí sim a Prefeitura vai tomar alguma medida para então realmente solucionar o problema.
como na nota que a gente recebeu, isso nas semanas atrás, sobre essa fiscalização, e a Prefeitura informou na época que quando entrou, para a Prefeitura, encontrou ali diversos problemas na cozinha, porque já logo no início não realizaram, não já procuraram realizar uma intervenção, fazer as melhorias adequadas. O hospital passou por algumas reformas recentemente, recebeu até equipamento de raio-x e a cozinha continuava do mesmo jeito. E aí, depois que a imprensa coloca isso para a população petropolitana, critica a prefeitura, aí sim eles tomam, então, uma decisão de fazer essa reforma. A gente espera realmente que as melhorias sejam realizadas e os problemas sanados. Afinal, é um hospital, uma unidade importantíssima para a população petropolitana. Mudando um pouco de assunto, de fevereiro até o dia 1º de março, na verdade, a partir dessa quarta-feira até o dia 1º de março, de 7 às 9 horas da noite, o projeto Casa Brasileira de Palhaços, edição Palhaço Excêntrico Musical Petrópolis, vai realizar um curso online e gratuito sobre acessibilidade e inclusão de pessoas neurodivergentes, sob a orientação de Cris Munhoz. As inscrições podem ser realizadas por meio do seguinte e-mail, vou falar para você, circodorio@gmail.com, muito simples. O objetivo do curso é proporcionar conhecimento sobre o funcionamento autista, trazendo luz quanto à acessibilidade sensorial e cultural para o público neurodivergente, mostrando que é possível desenvolver ações concretas de acolhimento e respeito à neurodiversidade, assim como de acessibilidade no espaço cultural ou evento segundo as demandas específicas deste público. Outro foco do curso é difundir o que representa a prática do trabalho dentro do conceito de acessibilização nas mais diferentes linguagens: teatro, dança, exposição, show ou concerto, dentre outros. O termo acessibilização visa expressar que, além de leis, cotas e adaptações físicas para garantir a acessibilidade, é necessário também sensibilizar a sociedade para a causa da pessoa com deficiência. Lembrando então para você, as inscrições podem ser realizadas por meio do site, do e-mail, circodorio@gmail.com. Tudo junto. Não deixe de fazer as inscrições, as aulas começam já nesta quarta-feira de forma online. Falando ainda sobre questões em relação a Petrópolis, a Prefeitura da cidade está licitando a obra de reforma do CIEP Maestro Guerra Peixe em Cascatinha. A execução vai custar 6 milhões de reais aos cofres do município. De acordo com um projeto publicado no portal da Transparência do município, o prédio será praticamente reconstruído. Todo o piso removido, além de trocas de janelas e portas, inclusive quadra e arquibancadas, e também nos banheiros e cozinha, que vão ter aí a louça trocada. A novidade é que terá elevador, ar-condicionado e sistema de monitoramento por câmeras. A empresa que executar a obra de reforma também vai ter que instalar o ar-condicionado e fornecer as câmeras e os televisores Smart LED para o monitoramento. A gente vai continuar acompanhando também não só esse processo de licitação em relação ao Hospital Nelson de Saerp, mas também do CIEP Maestro Guerra Peixe. Afinal, são questões importantíssimas. A questão da escola já era alvo de reclamações há bastante tempo, a precariedade da unidade, alunos, pais e responsáveis criticando o estado de conservação e, finalmente, a Prefeitura também tomou alguma decisão e publicou esse processo de licitação. A gente vai continuar acompanhando e cobrando também a intervenção de forma adequada dentro do prazo, até porque quantas vezes também já trouxemos aqui relatos de obras atrasadas, como por exemplo da UPA do Centro, entre outras que a gente já noticiou aqui no Correio Petropolitano Debate e também nos outros telejornais aqui da TV Correio da Manhã. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem muito mais informação para você que está nos acompanhando, previsão do tempo, a participação dos nossos repórteres em Brasília e Volta Redonda, então não saia daí, a gente volta já 2 minutinhos.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou aquele momento de saber como que fica a previsão do tempo.
E quem já está a postos para trazer as atualizações, é claro, é ele, o nosso repórter Eric Portela, que conversa com a gente ao vivo aqui no nosso telão para trazer então esse cenário aí para essa quinta-feira. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, a chuva permanece aqui para a nossa região de cobertura? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, foi divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia 2 alertas de chuvas intensas. O primeiro está focado no estado do Rio de Janeiro, principalmente nas regiões Serrana, Médio Paraíba, Centro-Sul e Noroeste. Seu grau de severidade, o grau de perigo, está no segundo nível, a cor laranja. Então é importante que os moradores dessas áreas fiquem atentos e, se possível, evitem áreas de risco. Agora, o segundo alerta abrange uma parte maior do Brasil, passando por vários estados, como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. Seu grau de severidade está no primeiro nível, mas podendo sofrer alterações. Hoje aqui em Petrópolis a previsão é de chuva isolada, então os moradores de Petrópolis fiquem atentos, mas a temperatura continua bastante alta, podendo chegar à máxima de 30 graus. Mas agora vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 29 de fevereiro, e vocês podem já reparar aqui no nosso telão que há sim probabilidade de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, a previsão é de muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia, podendo acontecer com mais intensidade durante a tarde e noite. A temperatura começa a diminuir no município e os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol entre nuvens, a temperatura também começa a diminuir e há probabilidade de pancadas de chuva isoladas durante o dia. Os termômetros no município vão marcar mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Petrópolis, além da chuva que pode ocorrer durante o dia e a noite, há probabilidade de trovoadas isoladas durante a tarde. A intensidade dos ventos deve ser fraca nesta quinta-feira e a temperatura vai passar por ligeiro declínio, marcando mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Paraíba do Sul, o dia também será de declínio na temperatura. A quinta-feira será de probabilidade de pancadas de chuva a qualquer hora do dia e também pela noite. Ventos fracos e possibilidade de trovoadas ao anoitecer também serão características do dia. Os termômetros vão marcar mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Pati do Alferes, a temperatura que se mantinha alta até hoje, começa a cair. A quinta-feira no município será de ventos fracos, muitas nuvens no céu, probabilidade de pancadas de chuva e, como eu falei, queda na temperatura. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 31 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, o dia será de chuva com possibilidade de trovoadas, principalmente à tarde e à noite, ventos fracos, acúmulo de nuvens no céu durante a tarde e ligeiro declínio na temperatura, que vai variar entre mínima de 23 e máxima de 32 graus. Richard, essa época do ano a gente sabe que é marcada pelas fortes chuvas, então é sempre bom estar lembrando que em caso de emergência a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Também é importante ficar atento aos alertas emitidos pela Defesa Civil. Com toda certeza, Eric. Obrigado pelas suas informações, por trazer aqui a atualização para a gente em relação à previsão do tempo e principalmente em relação aí aos alertas enviados nessa quarta-feira. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. Eric Portela conversando com a gente ao vivo, trazendo aqui as atualizações da previsão do tempo para a gente. Falando agora sobre um outro tema, a região serrana do Rio ganhou mais uma reserva particular do patrimônio natural, uma RPPN, reconhecida em caráter definitivo pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. A reserva é o Xamã, com aproximadamente 6 hectares e situada na região da Caledônia, em Nova Friburgo, em área contígua ao Parque Estadual dos Três Picos. Com mais essa reserva reconhecida pelo INEA, a área de Mata Atlântica protegida por essa categoria de unidade de conservação
passa a ser de aproximadamente 9.288 hectares de área de bioma, distribuídas por 34 municípios fluminenses. Entre as espécies de fauna que ocorrem na área estão, por exemplo, a onça parda, além da jaguatirica e o gato mourisco, todas ameaçadas e classificadas como vulnerável. Já em relação à flora nativa, as ocorrências de algumas espécies ameaçadas, como por exemplo o pinheiro louro do Paraná, o chaxim, ambas classificadas como em perigo, e também a palmeira jussara classificada como vulnerável. Criada por uma iniciativa voluntária dos proprietários do terreno, as RPPNs são averbadas junto ao Registro Geral de Imóveis, o RGI, reconhecimento este que passa a acompanhar em caráter perpétuo a vida da propriedade. Importante a gente ver, né, ações como essa sendo realizadas, e aí essa população, né, que tem esse terreno que engloba aí essa área de mata, é importante ter essa conscientização e possivelmente realizar esse processo, como aconteceu agora em Nova Friburgo. Falando sobre um outro tema, o governo do estado do Rio vai intensificar as ações de fiscalização nas empresas de desmontagem e também de veículos que não se regularizaram, ou seja, não apresentaram a documentação, não se credenciaram nem cadastraram as peças no sistema do Detran dentro do prazo estabelecido. Uma força-tarefa formada por representantes do Detran, das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, do INEA e também da Secretaria de Estado de Fazenda se reuniu na última terça-feira no Palácio Guanabara para definir as datas e os locais das ações. Você inclusive está vendo essas imagens aí na tela falando sobre essa discussão, né? Abordando aí isso, porque o objetivo aí deles é justamente coibir aí a criminalidade, né? O furto de peças, assim como dos veículos que ficam ali nos pátios ou então nos estacionamentos dos órgãos e que foram apreendidos por alguma irregularidade ou então que foram, né, acabaram sendo recolhidos para o pátio por conta, às vezes, de ser um veículo clonado ou até mesmo que tinha um registro ali de roubo. Então a gente acompanhando essa parte dessa reunião aí também, a gente vê ali o comandante da Polícia Militar, né, o secretário de Estado de Polícia Militar, o secretário de Governo Bernardo Rossi também presente, entre outros nomes aí relacionados às secretarias do Estado do Rio de Janeiro abordando esse tema. Mudando de assunto, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou na última terça-feira uma resolução para regulamentar o uso da inteligência artificial durante as eleições municipais de outubro. A norma proíbe manipulações de conteúdo falso para criar ou substituir imagem ou voz de candidato, com o objetivo de prejudicar ou favorecer candidaturas. A restrição do uso de chatbots e avatares para intermediar a comunicação das campanhas com pessoas reais também foi aprovada. O objetivo do TSE é evitar a circulação de montagens de imagens e vozes produzidas por aplicativos de inteligência artificial para manipular declarações falsas de candidatos e autoridades envolvidas com a organização do pleito. Os ministros também aprovaram na sessão da última noite diversas resoluções que vão balizar o pleito deste ano. Se a preocupação com as fake news já era grande nas eleições anteriores, ainda mais agora para as eleições eleitorais, para as eleições municipais deste ano, que ocorrem em outubro, a gente lembra para você. E claro que esse vai ser um dos pontos aí de foco do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, em relação aos candidatos, por conta justamente dessa possibilidade, né, de gerar ali imagens e voz, áudio, enfim, que seja com algumas falas ou até mesmo pronunciamentos. Todo cuidado é pouco, e a gente lembra, inclusive, para você que está nos acompanhando nesse momento, durante esse período mais detalhado, né, mais ativo dos parlamentares e daqueles também que querem uma vaga ali, seja no Executivo ou no Legislativo, é importante que a população também tenha a sua responsabilidade nesse caso e não saia compartilhando ali vídeos, fotos ou até mesmo áudios sem conferir a informação.
apesar de ser algo que em muitos casos a gente recebe de próprios familiares, colegas, amigos, pessoas de confiança, é importante que qualquer conteúdo recebido pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais que seja, não só relacionado à política, mas a qualquer outro tema, é necessária a verificação. Procure um site de notícias que você confia, verifique se aquela informação foi publicada, ou até mesmo verifique com o próprio candidato se aquilo ali que você recebeu. Confere, questione a pessoa na qual te enviou esse vídeo ou esse dado, onde que você conseguiu esses dados, com quem você conseguiu, de quando que eles são, porque são pontos aí, vale lembrar que as fake news elas não são necessariamente somente informações falsas, mas podem ser informações com recorte errado, com datas, dados que eram verdadeiros, mas isso, por exemplo, há 10 anos atrás e que já não condizem com a realidade atual. Então é importante que a população fique atenta a esses alertas e dessa forma evite aí, né, o compartilhamento de fake news durante o período de eleição. Não só durante esse período, mas é importante ter esse cuidado a todo tempo. Até mesmo porque a gente sabe da quantidade de golpes, por exemplo, que são realizados por meio das plataformas digitais e em alguns casos as pessoas acabam fornecendo dados ali, dados bancários ou então até transferências. Todo cuidado é pouco e é sempre bom conferir a informação que você recebeu, independentemente de quem seja a mensagem. O Observatório Dengue do Rio de Janeiro, falando agora sobre saúde, lançado pelo governo do estado, traz dados e atualizações em relação à transparência nas informações sobre o combate à epidemia da doença no Rio de Janeiro. A plataforma digital hospedada no site da Secretaria de Estado de Saúde já está disponível para consultas online e por parte dos gestores públicos e da sociedade civil. A ferramenta é resultado do trabalho realizado pelo Centro de Inteligência em Saúde, o CIS, que mantém equipe técnica 24 horas por dia, dedicada a monitorar, apoiar e dar respostas rápidas às emergências relacionadas à dengue nos 92 municípios do estado do Rio. A gente vai acompanhar a fala da Luciane Velasque, ela que também faz parte da equipe, dessa equipe de vigilância, e vai explicar um pouquinho sobre esse monitoramento, como que ele está sendo feito e a importância dele também para classificar o atual cenário do Rio de Janeiro. A gente lembra que o governador Cláudio Castro já decretou estado de emergência por conta dos casos de dengue aqui no estado como um todo. A nossa região de cobertura, nós já trouxemos aqui também para você que está nos acompanhando, né, o aumento de casos relacionados ao ano passado. Então a gente acompanha a fala dela nesse momento. No Observatório da Dengue a gente consegue acompanhar todas as ações realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde nessa segunda etapa do plano de apoio ao combate à dengue. Então é possível verificar quais são as UPAs que estão tendo ampliação do centro de hidratação, com maior número de poltronas e também maior disponibilidade de médico e enfermeiro. Também olhar os municípios que já receberam apoio do Estado para a implantação de centro de hidratação. Então, passando ao mouse, a gente consegue localizar quais são as unidades de saúde nesses municípios do Estado que receberam já essa ampliação de hidratação e todas as ações que a SES vem realizando, a gente vai ampliar essas informações ali no mapa. No mapa é possível localizar exatamente quais são as UPAs que receberam esse apoio de suporte para o centro de hidratação. O objetivo é exatamente combinar a utilidade pública e também a transparência, de ficar claro quais são as ações que a SES vem realizando. Nos demais municípios também do estado é possível verificar quais são as unidades que esses municípios elegeram para ser o polo de hidratação do município. A gente também tem ali uma forma de mostrar quais são os municípios que já receberam, já solicitaram apoio e os que já receberam. É sempre bom deixar claro que a gente precisa fazer uma avaliação dessa solicitação. Então, eles solicitam, mas a gente faz uma visita local, verifica se tem condições de implantar o polo de hidratação e depois é enviado o auxílio para os municípios. Tá, a gente acompanhando então a fala em relação a esse monitoramento. Recording e claro, in progress. Você também tome todo cuidado
nesse momento de aumento de casos, né, esse cenário difícil no início do ano em relação à dengue. Vale lembrar que não só a dengue, viu? Chikungunya, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, já tivemos também aí 10 óbitos, e são óbitos até a mais do que relacionados à dengue, por exemplo. Então a gente lembra, o mosquito, o Aedes aegypti, ele transmite todas essas doenças. Dengue, zika, chikungunya e também a febre amarela. Então muito cuidado você, verifique sempre aí a sua residência e também o local no entorno para evitar a proliferação do mosquito. A gente vai conversar com a nossa repórter, a Gabriela Galo, em Brasília, nesse momento, ao vivo. Ela vai aparecer aqui no nosso telão, porque há duas informações importantes e ela vai trazer as atualizações para a gente. A primeira delas é relacionada à PEC das igrejas. Foi aprovado na última terça-feira na Câmara. O texto agora vai ao plenário e ela vai trazer essas informações para a gente. E tem também em relação aí à medida provisória da reoneração. Teve outra medida ontem também publicada pelo presidente e ela vai explicar tudo isso para a gente ao vivo aqui no Correio Petropolitano Debate. Gabi, muito boa tarde para você, seja muito bem-vinda. A gente começa falando sobre a PEC. Richard, muito boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos começar então falando da PEC. Segue na Câmara dos Deputados o projeto de emenda à Constituição que amplia a isenção tributária de entidades religiosas, templos como igrejas e cultos, Richard. A gente lembra que já está previsto na Constituição que igrejas e entidades religiosas estão isentas do pagamento de alguns tributos, como o IPTU, como o imposto de renda, mas esse projeto de lei, ele amplia ainda mais essa isenção tributária. Por exemplo, ela não estava prevista dentro do salário dos pastores. Além disso, esse texto, ele diz que essas entidades, elas estão livres da cobrança de tributos sobre bens e serviços necessários para a formação do patrimônio, geração de renda e prestação de serviços de todas as religiões. Na prática, se a igreja, o lugar, a entidade religiosa quiser construir um novo templo, ela está livre dessa isenção desses impostos. O relator do projeto é o deputado federal, o doutor Fernando Máximo, e o autor é o deputado federal Marcelo Crivella, que ele é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Richard. Quem é contrário à proposta alega que essa isenção tributária pode prejudicar os cofres públicos, já que as entidades religiosas já não pagam todos os tributos, mas em compensação, o Marcelo Crivella, o relator do projeto também, o deputado Dr. Fernando Máximo, eles argumentam que não, que o que eles falam é que igrejas e entidades religiosas muitas vezes acolhem as pessoas e, com isso, prestam serviços à comunidade, políticas públicas, acabam ampliando, tirando as pessoas da criminalidade, da pobreza, muitas vezes, e que essa isenção tributária ela é necessária. Richard, isso já era esperado, que essa PEC fosse circular no Congresso. O que foi inesperado foi porque o governo federal apoiou em parte isso. Durante a sessão da Comissão Especial para a Isenção Tributária, que aconteceu na Câmara ontem, o relator da proposta, ele agradeceu diversos ministros do governo e falou que teve vários diálogos para poder chegar ao relatório final desse projeto de lei. Tanto que o que eles deixaram de fora foi que esse benefício não poderia ser expandido para outros setores que não fossem entidades religiosas. O projeto agora segue para o plenário da Câmara dos Deputados, ele vai ser votado em 2 sessões, e para ele conseguir ser aprovado, ele precisa de ao menos 308 votos de deputados federais, Richard. E agora que você falou também, vamos voltar um pouquinho de toda aquela novela que a gente falou sobre a MP da reoneração, porque como o governo federal já tinha adiantado, não só o governo federal, como o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ontem à noite o governo federal, o presidente Lula, lançou outra MP, mas dessa vez, seria a MP da reoneração, mas dessa vez ele tirou a parte da reoneração da folha de pagamento dos 17 principais setores da economia, manteve a desoneração, e essa MP tratou de outros projetos que estavam dentro do projeto original, como o PERSE, que ainda continua sendo
algo que precisa ser negociado entre Congresso e governo federal. A expectativa é que o governo federal lance o quanto antes o projeto de lei que vai entrar para ser discutido como projeto de lei mesmo no Congresso Federal, a essa reoneração da folha de pagamento, mas por enquanto as empresas que contemplam esses 17 setores da economia estão protegidas juridicamente, já que o processo vai demorar um pouquinho para tramitar. Richard. Tá certo, Gabi, ou seja, o governo federal adotando algumas medidas aí a fim de tentar estabilizar o relacionamento com o legislativo também após esse início de ano conturbado, né? Gabi, obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você em Brasília, é claro, espaço sempre aberto aqui no Correio Petropolitano Debate. Obrigada, Richard, bom trabalho para vocês também. Qualquer atualização a gente volta aqui para falar com vocês. Combinado. Gabriela Galo conversando com a gente ao vivo de Brasília. A gente sai de Brasília e vai agora conversar com a nossa repórter, a Ana Luísa Rossi, em Volta Redonda, porque o município já tem convocado os professores que foram aprovados em concursos. E ela traz informações para a gente. Ana, boa tarde para você. Afinal, são quantas convocações realizadas pela Prefeitura? Olá, Richard. Boa tarde. Volta Redonda começa a convocar 190 profissionais da educação. Os aprovados em concursos e processos seletivos vão começar agora em março. Nessa terça-feira, 49 profissionais foram chamados para comparecerem ao auditório da Prefeitura a fim de apresentarem a documentação obrigatória para a equipe do Departamento de Gestão de Pessoas. A próxima etapa será comparecerem para a nomeação do cargo público, prevista para o dia 7 de março, com início de atuação nas escolas programado para o dia 11 do mesmo mês. É com você. Obrigado, Ana, pelas informações, trazendo também atualizações aqui da região sul-fluminense para o Correio Petropolitano Debate. A gente faz um intervalo rápido, volta daqui a pouco para a entrevista ao vivo para falar sobre meio ambiente. Então não saia daí, a gente volta já já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem noite, dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato, olá pessoal, boa tarde. Me escutam bem? Museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Um levantamento feito por pesquisadores de mestrado profissional em Ciências do Meio Ambiente da Universidade Veiga de Almeida mostra que, em um intervalo de 12 anos, a geração de resíduos sólidos urbanos no estado do Rio de Janeiro teve um incremento de 363 toneladas por dia. O volume adicional produzido representa mais de 2,6 estádios do Maracanã preenchidos de lixo do chão ao topo anualmente. Para falar sobre essa pesquisa, nós vamos conversar com o professor Carlos Eduardo Canejo, que fez parte desse levantamento. Ele vai aparecer aqui no nosso telão também para conversar com a gente ao vivo sobre essa pesquisa. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando um pouco mais sobre essa pesquisa. Maravilha. Professor, já logo de início, a minha primeira pergunta é a seguinte: o porquê desse levantamento, quando foi, então, que decidiram tomar essa iniciativa para fazer a coleta desses dados? Então, isso parte a partir da preocupação que nós, enquanto pesquisadores, temos de utilizar os dados do censo de 2010 com base no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro. A situação demográfica do Estado se modificou ao longo desse tempo, só que os dados oficiais ainda estão remontando o censo de 2010. A partir disso, nós aproveitamos a publicação do censo de 2022 e atualizamos, a partir da demografia de cada município, a geração de resíduos de cada um deles. E com isso a gente conseguiu ver quais foram os municípios que tiveram um incremento na geração de resíduos e quais os municípios tiveram um decrescimento na geração de resíduos. Isso foi extremamente importante para que a gente pudesse mapear novas tendências de gestão no estado do Rio de Janeiro. Perfeitamente. Agora, professor, quais foram então os municípios, relacionados então a esse levantamento que apresentaram esse incremento? Então, é uma listagem extensa de municípios, inclusive o estudo ele apontou algo que foi interessante, a região metropolitana do Rio de Janeiro como um todo, que no censo de 2010 ela tinha como resultado a concentração de 84% dos resíduos gerados no estado do Rio de Janeiro, teve um decréscimo para 81% dos resíduos gerados no estado do Rio de Janeiro. Então, percebemos uma tendência na região metropolitana que vai de encontro à tendência de todo o estado. O que a gente percebe é que há uma demografia em movimento, e isso é muito interessante para esse estudo. A região metropolitana, a partir dessa redução, caracteriza também uma redução de população e, consequentemente, a gente viu municípios como, por exemplo, Maricá, que tiveram um crescimento significativo na sua população e, consequentemente, na geração de resíduos sólidos urbanos. E esse é o ponto de partida para que se possa planejar novas políticas públicas para o gerenciamento desses resíduos sólidos urbanos
gerados diariamente. Agora, professor, a gente vê ainda que, apesar, por exemplo, desse descrescimento em relação à região metropolitana, as outras regiões apresentaram aí um aumento. Quando a gente traz aqui esses dados relacionados ao levantamento que mostra aí que seria 2,6 Maracanãs, né, o estádio cheio até o teto anualmente, ainda é um número muito preocupante, né? Sem dúvida nenhuma, porque a gente pode enxergar esse resultado sobre 3 perspectivas diferentes. Primeiro, uma perspectiva econômica, tá? Ou seja, se temos no Estado um incremento da geração de resíduos, significa dizer que a gente está investindo mais dinheiro público na coleta, no transporte e na destinação final desses resíduos. Segundo, uma perspectiva social. Demonstra que, apesar de todos os esforços para que a gente possa reduzir, reutilizar e reciclar os materiais, a gente ainda observa uma tendência de crescimento quando observamos o Rio de Janeiro como um todo. E terceiro, uma questão sobre a perspectiva ambiental. Haja visto que o crescimento na geração de resíduos se torna também um risco se o gerenciamento não for corretamente executado. Existe o risco de descarte inadequado, poluição em função do descarte inadequado e uma série de outros problemas ambientais. Tá certo, professor. Aproveitando ainda justamente esse tema, essa terceira vertente que a gente trouxe aqui relacionada aí à poluição do solo, até mesmo dos lençóis freáticos, a gente sabe que em determinadas regiões isso pode acontecer. Me recordo também, inclusive noticiamos aqui no Correio Petropolitano Debate, a situação, por exemplo, do lixão do Fischer em Teresópolis, algo que gerou uma grande repercussão e também trouxe justamente essa pauta em relação aos lixões. Aqui no estado do Rio de Janeiro, foi apontado alguma interferência desses lixões também dentro desse levantamento? Com certeza. A gente, a partir dessa pesquisa, dessa imersão que a gente fez uma atualização dos municípios que continuam utilizando os lixões como solução para a disposição final. E aqui vale a colocação, né, que o lixão ele é uma solução medieval para disposição final de resíduos, deve ser evitada, é proibida no estado do Rio de Janeiro desde o ano de 2003, a partir da publicação da Política Estadual de Resíduos Sólidos, e desde 2003 os órgãos ambientais do estado vêm enveredando esforços para que possamos encerrar todos os lixões aqui no estado. Né? E é uma preocupação muito grande, porque um lixão ele é um problema ambiental que repercute por mais de 20 anos a partir do momento em que ele é encerrado, em função da percolação do chorume, que é um líquido extremamente tóxico, que é extremamente lesivo ao lençol freático, que é extremamente lesivo ao solo, além, obviamente, dos riscos associados à emanação de biogás, atração de vetores, um local totalmente insalubre para qualquer atividade humana. Então há uma preocupação com a manutenção dos lixões e esse estudo também possibilitou uma atualização dessa listagem, e com isso a gente consegue identificar no estado do Rio de Janeiro aonde estão as áreas mais carentes para a resolução dessa problemática e, mais uma vez, a partir desse cenário, idealizar soluções para que esses municípios consigam caminhar para o encerramento dos lixões, seja através da contratação de serviços de aterros sanitários privados, seja através da integração desses municípios com consórcios públicos que já estão vigentes. Perfeitamente, professor. E aí a gente vou até citar, inclusive, aqui durante essa nossa entrevista, alguns desses municípios para você que está nos acompanhando. Entre eles aí estão, por exemplo, lixões de Talva, São Fidélis, Cambuci, além disso em Porciúncula, Bom Jesus, do Itabapuana, Resende, Itaperuna, Teresópolis e também Cordeiro. Professor, ainda voltando nessa parte um pouco mais ambiental, tratando justamente sobre essa questão que a gente abordou agora, já que ele é proibido desde 2013 aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda acompanha então a atividade de alguns lixões em municípios do estado. Isso, de alguma forma, é necessário não só, como vocês comentaram, uma pesquisa, um levantamento, a atualização de dados para solucionar o problema, mas em contrapartida é necessário também ampliar essas fiscalizações para inibir esse tipo de atividade? Com toda certeza. Na verdade, esse cenário ele é um cenário extremamente dinâmico.
Tá? Inclusive a listagem de vazadouros que você citou há pouco é uma listagem que inclusive já foi num curto espaço de tempo atualizada, em função dessa dinâmica, muitas vezes até política, para equacionar a problemática, né? Então é importante destacar que é necessário haver esse movimento, e esse movimento ele só acontece a partir da integração, sim, da sociedade, que vai cobrar uma resolução desse problema ambiental, dos municípios que sim devem assumir a responsabilidade pela disposição final ambientalmente adequada dos seus resíduos, também pelos próprios órgãos ambientais responsáveis por fazer o acompanhamento e a orientação quanto ao licenciamento e ao encerramento dessas atividades. É compreensível que ao longo dos anos determinadas áreas tenham sido utilizadas de maneira inadequada, mas com o conhecimento que se tem hoje, com a legislação que se tem hoje, é importante sim que a atuação do órgão ambiental seja um pouco mais dura para viabilizar o encerramento. Temos aterros sanitários licenciados no estado do Rio de Janeiro, temos a possibilidade de viabilizar a ampliação de programas de coleta seletiva, então é importante que as prefeituras que ainda, né, não conseguiram viabilizar a solução de disposição final ambientalmente adequada, que elas busquem sim, né, o apoio do governo do estado, que elas busquem financiamentos, que elas busquem contato com os aterros sanitários licenciados para encontrar uma solução que seja financeiramente adequada e economicamente, né, adequada, ambientalmente adequada, para resolver a problemática do descarte em lixões. Só para atualizar a lista, vou só compartilhar com você que os únicos que agora eles estão, de fato, registrados, né, como operacionais são Cambuci, Cordeiro e São Fidélis. Tá? Os demais já foram fechados e estão iniciando processos de remediação. Perfeitamente, professor. É importante essa informação a gente trazer aqui ao vivo, atualizar a nossa população também, até porque é uma realidade que a gente acompanha, né, e a gente acaba cobrindo também outros municípios aqui da nossa região de cobertura. Aí, professor, me surge uma seguinte dúvida em relação ao levantamento, que é a seguinte: a gente vê um aumento aí no incremento de resíduos sólidos. No entanto, a região metropolitana apresentou ali uma queda quando comparado, por exemplo, aos dados relacionados a 2010. A minha pergunta é a seguinte: o aumento populacional ele está diretamente atrelado ao aumento do resíduo sólido ou outras características também podem levar para esse aumento? Quando a gente analisa a geração de resíduos sólidos urbanos, a vinculação é direta com a população. Ou seja, se há um crescimento populacional, haverá também um crescimento da gestão de resíduos sólidos urbanos. Existe uma informação importante que cada município tem uma taxa de geração per capita de resíduos. E essa taxa de geração per capita ela é vinculada ao adensamento populacional desse município. Ou seja, municípios que são muito adensados, eles tendem a ter uma taxa de geração per capita maior do que os municípios que são menos adensados. Então, essa dinâmica que a gente identificou no estudo evidenciou isso de maneira muito clara. Então, quando a gente pensa em outros fatores, como até mesmo a industrialização, pode também vir a impactar, né, na geração de resíduos sólidos urbanos, mas a gente tem um outro componente, que é a geração de resíduos industriais. Não foi alvo desse estudo, focamos nos resíduos sólidos urbanos, mas em geral fica vinculado o crescimento ou redução da população ao crescimento ou redução dos resíduos sólidos urbanos a partir dessa taxa de geração per capita. Aproveitando ainda essa oportunidade que nós temos aqui, professor, eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre esse plano de resíduos do estado do Rio de Janeiro. É importante também que ele seja atualizado e você como pesquisador, como que você vê e quais soluções aí poderiam ser adotadas justamente para frear, digamos assim, essa produção? Eu não tenho a menor dúvida, o plano ele foi publicado em 2013, né? É necessário, sim, mais de uma década a partir do lançamento, é necessário fazer uma atualização, né? Mas é interessante destacar também que houve recente atualização do plano metropolitano
do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente já vai ter novas vertentes para a elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos. Então, é muito importante que haja essa atualização para que a gente consiga utilizar esses dados de maneira oficial para fazer o planejamento de cenários da gestão de resíduos do Estado do Rio de Janeiro. Até mesmo as soluções elas vão mudar em função do resultado desse estudo. Por exemplo, a partir do momento que eu identifico municípios que agrupados tornam viáveis a construção de um aterro sanitário, a gente vai estudar formas de articular esses municípios para viabilizar a construção de um aterro. A gente ganha em escala. Muitas vezes eu posso agrupar e não pensar na utilização exclusivamente do aterro. Eu posso pensar numa planta de incineração com recuperação energética desses resíduos. Eu posso pensar na implementação de um canal de coleta seletiva efetivo naquela cidade. Eu posso pensar em soluções para atrair empresas recicladoras e conseguir aumentar as taxas de reciclagem do município ou do grupo de municípios. Ou seja, eu tenho uma carteira de soluções que vai depender basicamente dos agrupamentos que vão ser idealizados para criar economia de escala para viabilizar soluções de destinação final de resíduos. Professor, chegando aqui basicamente ao fim dessa nossa entrevista, você tem alguma outra informação importante, algum dado relevante em relação ao estudo que gostaria de comentar? Tenho sim. Na verdade, eu acho que esse estudo é o pontapé inicial para uma revisão do plano estadual, que é necessária, como eu disse, e ele aponta para uma questão importante, que é, mesmo com os esforços de redução, reutilização e reciclagem, a gente continua, em função do crescimento populacional, também promovendo o crescimento da gestão de resíduos. É a hora da gente tentar criar formas de fazer um gerenciamento mais circular dos nossos resíduos. Parar de pensar apenas na ponta final do processo. A gente está muito viciado em olhar somente a gestão do resíduo para a disposição final. A gente tem que olhar para o resto da cadeia e pensar por que esse resíduo ele se tornou um problema. Será que a gente não poderia pensar em outras soluções para que esse resíduo sequer tivesse sido gerado? E isso vai envolver não só a sociedade, mas a indústria, o poder público e a academia. É o desenvolvimento de um modelo econômico circular para a gestão de resíduos. É possível, tem muitas tendências, né, fora do Brasil nesse sentido, e eu acho que é uma boa forma, né, da gente conseguir caminhar para uma gestão sustentável e, obviamente, isso vai precisar estar definido dentro de um plano, que seria o Plano Estadual de Resíduos Sólidos aqui do Estado do Rio de Janeiro, que, sem dúvida nenhuma, é um estudo que precisa ser atualizado, conduzido, muito bem conduzido pela Secretaria de Estado do Ambiente. Tenho certeza que vai ser, né, muito importante, uma ferramenta muito importante para a gestão ambiental do nosso Estado. Tá certo. Professor Carlos, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse levantamento e também um pouquinho, né, sobre meio ambiente, a necessidade dessas atualizações, é claro, né? A gente sabe a preocupação que hoje, né, o meio ambiente como um todo coloca aí na população, nos órgãos públicos, nas universidades, e faz parte desse papel também nosso como imprensa divulgar esses levantamentos e colocar, né, esses temas em pauta para gerar reflexão também para a população. Agradeço muito a oportunidade e, como esse tipo de estudo é extremamente dinâmico, fico aí à disposição para outras oportunidades de mostrar a atualização desse estudo para a sociedade. Perfeitamente. O espaço aberto, professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado. Um abraço. Bom, assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e você é o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.